Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma história. É sobre o Titanic, com certeza você já escutou a história, já viu o filme, ou ficou sabendo, né, por alguém, enfim. E, na verdade, né, o que a gente sabe é que o Titanic afundou porque bateu em um gigante iceberg. Mas será que foi isso mesmo? Será que estão contando toda a verdade para a gente? Bom, eu fui pesquisar e vi que não foi bem assim. Na verdade, o grande iceberg só foi um empurrãozinho a mais, sabe? Porque se o navio tivesse em plena ordem, em plenas condições, ele não teria afundado em hipótese alguma. E foi por uma sequência de erros que juntos fez com que o iceberg só fosse mais um empurrãozinho para acontecer essa fatalidade. Então vamos começar a história. Então, né, depois de muitos anos, né, depois de muito tempo, alguns cientistas começaram a ir mais a fundo sobre a história do Titanic, sobre o que realmente aconteceu. Bem, ocorreu isso no dia 14 de abril de 1912, às 23h40. Esse foi o horário que o Titanic sofreu o acidente. E esse acidente fez com que o navio afundasse 3 horas depois do ocorrido, depois que bateu. E o navio, de fato, só foi afundar às 2h20 na madrugada. Então, né, foi no dia 15 de abril que ele realmente afundou completamente, de fato. Ele foi engolido pelo Oceano Atlântico, conhecida como as águas mais geladas que existem. Morreram mais de 1.500 pessoas, e a maioria congelada ou se afogaram. Então, a causa do acidente, né, teria sido o grande iceberg que bateu. Isso é a história que todo mundo conhece, que todo mundo teve o conhecimento, né? Então, anos após, os cientistas descobriram uma teoria, né, há mais de 100 anos atrás, que foi encoberta, né, foi escondida. Bom, o navio tinha 260 metros de comprimento e 28 metros de largura e 71 metros de altura. Incluía 2 mastros com um peso de 46 mil toneladas. E, como muitas pessoas sabem, era conhecido como o navio indestrutível. Bem, o navio era muito grande, tinha vários andares, tinha cinema, tinha piscina, tinha lugar para botar o carro. E não foi nada barato para produzir um navio desses. Foi um gasto de 75 milhões de dólares. Bom, a empresa que criou o Titanic, ela contratou 3.000 homens, que começaram a trabalhar os 6 dias por semana. Bom, o navio levou 26 meses para ficar pronto, e a construção do navio não foi nada simples. Bom, para construir foi uma obra muito perigosa e muito difícil, e colocando a vida de vários funcionários em risco. E durante a sua construção, 8 funcionários morreram. E os cientistas afirmam que não foi o gelo, o iceberg, que afundou ele, mas sim o fogo. Um cientista passou 30 anos estudando o Titanic para descobrir de fato o que ocorreu. Foi quando ele descobriu um ponto escuro, assim, na casca do Titanic, com mais de 9 metros no casco do navio. E ele notou isso depois de examinar algumas fotos da época, que foi tirada, né, antes do navio partir. E ele observou essas fotos porque eram fotos inéditas, fotos que não foram de acesso a todos, né? Eram fotos exclusivas e que não era para qualquer pessoa ter acesso a essas fotos. E ele disse que, teoricamente, havia uma parte no navio que estava pegando fogo constantemente. E, segundo ele, esse fogo ficou lá, né, durante 3 semanas, direto, sem parar, o fogo ali. Com isso, ficou fazendo o quê? Enfraquecendo o metal. Então, os metalúrgicos afirmam que, sim, o fogo enfraqueceu o metal, que poderia ter até perdido 75%, né, da parte que ficou ali pegando fogo e enfraquecendo. E justamente por isso que o iceberg não teria dificuldade nenhuma de afundar o navio, porque abriu exatamente um buraco, exatamente onde pegou o fogo, porque já estava fraco, então abriu um buraco e foi bem na lateral, bem onde pegou fogo. Então, se o navio não tivesse pegado fogo,
não teria como o iceberg derrubá-lo, nem fazer o buraco que fez. Então o navio jamais poderia ter viajado com esse problema. Esse ferro teria que ter sido substituído. Porém, eles tinham um prazo para dar a partida no navio, e que se eles não soltassem o navio, a viagem na data que eles marcaram, estava prevista, eles simplesmente iam falir, já que gastaram milhões com o navio. E com certeza eles pensaram, até parece que um foguinho vai destruir o Titanic. E outra coisa também, na época era com carvão que faziam a viagem, e o carvão estava em falta. E não tinha carvão suficiente para fazer o trajeto inteiro programado, né? E todo mundo queria viajar no Titanic. Tinha uma pressão também muito forte. Então, cancelar a viagem estava completamente fora de cogitação. E outra coisa também, que para esconder a parte queimada, a parte mais escura do navio, eles colocaram o navio ao contrário. Então, a parte queimada é de frente para o mar, assim ninguém veria esse defeito. Outro erro que aconteceu é que o navio não tinha binóculos, que na época, né, não tinha esses equipamentos de monitoração, então a única opção era o binóculos, e eles não tinham isso. O único que tinha, na verdade, ele estava trancado num departamento e ninguém tinha chave, porque na hora e tal, eles fizeram uma substituição e o responsável pela chave não viajou. Então foi outra pessoa, essa pessoa não tinha chave, então nada de binóculos, né? Pra quê? Outra coisa também que aconteceu que contribuiu, né? Porque o navio já estava em cima da hora para chegar no destino final, que era, né, a primeira viagem do Titanic. Ele tinha que cumprir o horário, ele tinha que bater na hora que ele disse que ia chegar. Então, o que ele fez? Ele viu que não estava no tempo, já estava fora do cronograma. Então, ele fez o quê? Aumentou a velocidade para ir mais rápido do que por lei e pelo que deveria circular em alto mar. Por isso que o impacto no iceberg, a velocidade, o negócio queimado, o metal queimado, tudo contribuiu, sabe? Mas um erro foi os botes salva-vidas. Ao todo, para salvar todo mundo, era necessário 60 botes e só tinha 20. Né? O certo seria 60 para abrigar todo mundo. E os 20 botes só tinha capacidade de suportar 1/3 da tripulação. E mesmo eles colocando menos botes do que era permitido, eles ainda estavam dentro da lei, mesmo colocando a maior parte das vidas em risco. Porque o número de botes salva-vidas não equivale à quantidade de tripulantes, mas sim a quantidade de tonelada de peso do navio. E o pior de tudo, apenas tendo 20 botes, o que aconteceu? Os primeiros botes saíram completamente vazios, como se as pessoas quisessem meio que tirar vantagem e sair logo, sabe? E quando o acidente aconteceu, de fato, as pessoas não queriam sair do navio, porque acreditavam que ali era mais seguro. Então elas continuaram ali e não queriam sair de jeito nenhum. Foi só quando o navio rompeu mesmo, tipo, caiu, sabe? Virou uma parte, rachou o meio e separou, aí que elas realmente entraram em pânico. E um outro navio também que passou, né? O navio do Titanic pediu ajuda e tal, ele simplesmente ignorou e foi embora. E, né, teoricamente, o maior culpado foi o fogo que ficou lá durante 3 semanas queimando dentro do navio. Então, danificou o metal, o casco do navio, mais a alta velocidade, mais a falta de binóculos. Gente, tudo junto foi um prato cheio e foi essa história que o cientista descobriu e que tá aí, não é tão divulgado, né? As pessoas só sabem a história que eles quiseram contar, não sei, mas foi essa o que o cientista descobriu. Tem artigos sobre isso, tem fotos, eu vou ver se eu acho para deixar aqui. Então, essa foi a história, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa curiosidade, embora triste e imprudente demais, né? Pra gente perceber que o maior erro é do ser humano querer se dar bem, da ganância, de, sabe, precipitar as coisas. Se não dá pra ir, não dá. Você vai colocar a vida em risco. Com certeza o cara poderia falir, mas agora com certeza ele ficou muito mais lascado, né? E se ele não estava dentro. Enfim,
a gente tem que ver essas histórias e tirar uma lição. Sempre aprender com elas, para isso não se repetir, né? E com esse acidente também, com certeza foi visto mais regras para navegação em alto mar, para evitar que esses erros se repitam. Então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam aqui de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau.